Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de física. Na aula de hoje, eu vou estar dando a devolutiva das nossas atividades, dos nossos exemplos, ok? É importante que vocês assistam essa aula, pois, para fechar nossa nota, eu estarei deixando uma atividade avaliativa e nessa atividade serão considerados os erros e acertos, ok? Acertou, ganhou a questão, errou, infelizmente perdeu a questão. Se vocês observarem, nessas primeiras aulas eu sempre dava a devolutiva das atividades e dizia onde vocês erraram, né? Para poder consertar e aprender, ok? Então vamos prestar bastante atenção nessa aula, onde eu vou resolver os exemplos. Vamos aqui, ó. Essa aqui é a nossa primeira atividade, que eu passei lá na nossa primeira aula, que foi com o professor do canal Educação, ok? Quero que eu pedi, ó, para transformar na letra A 12 metros por segundo, nós vamos transformar em quilômetro por hora. Letra B, 25 metros por segundo, transformar em quilômetro por hora. E na letra C, 54 quilômetros por hora, transformar em metro por segundo. Como é que a gente faz isso? Coloquei aqui a imagem para vocês. Eu observo, eu tenho uma que é a setazinha, ó. Essa seta quer dizer o quê? Que eu estou transformando de metro por segundo em quilômetro por hora. Quando eu estiver transformando de metro por segundo em quilômetro por hora, eu vou multiplicar. Estão observando? Eu vou multiplicar por 3,6, ok? E quando for o contrário, observem a seta. Estou transformando de quilômetro por hora para metro por segundo. Eu vou fazer o quê? Ó? Dividir por 3,6, ok? Vamos fazer essas transformações aqui. Eu tenho aqui a letra A. Nós estamos transformando ó, metros por segundo em quilômetro por hora. Olha só, metros por segundo em quilômetro por hora. O que é que nós vamos fazer? Multiplicar por 3,6. Multiplicar quem? O 12, ok? Então é só eu pegar, ó, 12 vezes 3,6. Multiplicando aqui, ó, 6 vezes 2 é 12, coloco o 2 e vai 1. 6 vezes 1 é 6, mais 1, 7. Multipliquei o 6. Vou multiplicar o 3, ó. É só eu cancelar aqui e multiplicar. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Somando eu tenho 2, 7 mais 6, 13, vai 1. 1 mais 3 eu tenho 4. Tem uma casa decimal após a vírgula, que também eu tenho que ter 1. Logo, 12 metros por segundo é 43,2 quilômetro por hora, ok? Bem simples de resolver. Metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, ok? Que novamente eu tenho 25 metros por segundo, vou transformar em quilômetro por hora. Mesma coisa. Se é de metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Vou pegar aqui o 25 vezes 3,6. 6 vezes 5 é 30, vai 3. 6 vezes 2 é 12, mais 3, 15. Cancela as unidades, multiplica agora o 3. 3 vezes 5 é 15, vai 1. 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. Somando, tenho 0. 5 mais 5 eu tenho 10, vai 1. 1 mais 1 é 2. 2 mais 7 eu tenho 9. Quantas casas decimais aqui após a vírgula? Tenho uma, que também eu tenho uma. Logo, 25 quilômetros por hora, aliás, 25 metros por segundo são 90 quilômetros por hora, ok?
Na letra C, temos agora o inverso. Vamos transformar de quilômetro por hora em metro por segundo. O que é que nós vamos fazer? É só observar. Quando eu quero transformar de quilômetro por hora em metros por segundo, eu divido por 3,6, ok? Então, nós temos 54 dividido por 3,6. Primeira coisa, quando nós vamos efetuar a divisão de números decimais, eu tenho que contar as casas decimais. O 54, eu tenho quantas casas decimais? Nenhuma, né? E o 3,6? Eu tenho uma. Para nós podermos dividir, eu tenho que igualar as casas decimais, acrescento o vírgula zero. Fiz isso, é só eu esquecer a vírgula. 54,0 esquecendo a vírgula, fica 540. 3,6 esquecendo a vírgula, fica 36, ok? Quando vamos para a divisão, se eu pegar o 5, posso dividir por 36? Não posso, porque é menor. Eu vou pegar o 4, ficou quanto? 54. 54 dividido por 36, eu tenho 1. 1 vezes 36 é 36. Subtraindo, gente, 14 menos 6, eu tenho 8. Tirei um daqui, ficou 4. 4 menos 3, eu tenho 1. Eu tenho ainda o zero para baixar. Ó. Eu tenho agora 180 dividido por 36. Isso aqui vai dar 5. Porque 5 vezes 36 é 180. 180 menos 180 restou 0. Logo, 54 metros por segundo. Vou colocar aqui, ó. 54 metros por segundo vai ser quem? 15. Aliás, 54 quilômetros por hora vai ser 15 metros por segundo, ok? Sempre a regra é essa. De metros por segundo para quilômetro por hora, multiplica. De quilômetro por hora para metros por segundo, divide por 3,6, ok? Exemplo 2, lá da nossa primeira atividade. Um automóvel fez um trajeto da cidade A até a cidade B, como mostra a figura abaixo. Eu observo aqui, ó, que eu tenho o nosso automóvel, ele estava em 0 km a 0 hora. E depois ele estava no quilômetro 300 às 3 horas. O que é que nós podemos retirar daqui? Ó? Essa posição aqui dele é a que ele estava inicialmente, não é? Então, eu posso dizer o quê? Que qual era o espaço inicial desse automóvel? É 0 km. Quem é o tempo inicial? É 0 horas. Lá era o inicial, esse aqui vai ser quem? O final. Quem é o espaço final desse automóvel? Eu tenho lá 300. Eu tenho 300 quilômetros. Quem é o tempo final? É 3 horas. Ou são 3 horas, né? Questão pede, ó, determine a velocidade média desse automóvel. Quando vamos determinar a velocidade média, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, que ela vai ser ΔS sobre ΔT. Mas aqui nós temos ó, um S inicial e um S final. Um tempo inicial e um tempo final. Quando nós temos dessa forma, o ΔS vai ser quem? S final menos o S inicial. Sobre tempo final menos tempo inicial. Observem, é sempre final menos inicial. Quem é o nosso espaço final? Eu olho aqui, ó. O nosso espaço final, ele é 300. Menos, quem é o espaço inicial? É 0. Sobre, quem é o tempo final? Eu olho lá, é quem? São 3 horas. Menos, quem é o tempo inicial? É 0. Matamos a questão, gente. Ó. 300 menos 0,
300. Sobre 3 menos 0 é 3. 300 dividido por 3 eu tenho 100. Aí eu observo, o espaço está em quilômetros, o tempo está em hora. Logo, é 100 o quê? Quilômetro por hora. Esse automóvel percorreu esse trajeto com a velocidade média de 100 km por hora. Entenderam? Vamos aqui para o exemplo 3. O exemplo 3 ele só pede a classificação do movimento. Quais são as duas? Quando o objeto ele está indo na mesma direção do movimento e quando o objeto está indo na direção contrária. Quando ele está indo na mesma direção, eu digo que esse movimento é progressivo. Quando ele está indo na direção contrária, esse movimento é retrógrado. A alternativa correta é a alternativa o quê? Alternativa A, progressivo e retrógrado, ok? Apenas uma questãozinha de leitura, né, de conteúdo. Vamos aqui para a segunda atividade. A segunda atividade, ela vai tratar principalmente de aceleração média, que é quando eu tenho um movimento uniformemente variado, ok? O que é que a questão me diz? Um móvel, aliás, um automóvel, ele partiu do repouso. Sempre que nós tivermos que um automóvel ele partiu do repouso, nós vamos dizer que sua velocidade inicial é zero, ok? E atingiu a velocidade de 90 km por hora em 25 segundos. Então, eu tenho aqui, ó, tenho aqui o carro, né? Tá bem interessante aqui. Foi o que aconteceu com esse carro, que é o mesmo carro, ok? Ele partiu aqui do repouso, ou seja, sua velocidade inicial era zero. Ele demorou aqui, o tempo dele foi 25 segundos. Qual era a velocidade dele aqui? A questão diz que é quanto? 90 km por hora. Questão pede, determine a aceleração média nesse intervalo de tempo. Primeira coisa que nós vamos observar, o tempo ele está em segundos. Logo, a velocidade ela não pode estar em quilômetro por hora. Ela vai ter que estar em quê? Em metros por segundo, ok? Como é que a gente faz essa transformação, vocês lembram? Eu vou ter que dividir 90 por 3,6. Vocês fizerem essa divisão aí bem rápido, vocês vão encontrar que 90 km por hora é 25 metros por segundo. Façam essa divisão aqui, eu não vou fazer para não tomar muito tempo, ok? Assim, em vez de nós usarmos o 90, né, ó, nós vamos usar quem? O 25. Qual é a fórmulazinha da aceleração média? É delta V, é isso? Ó, variação da velocidade sobre a variação do tempo. Qual foi a variação da velocidade? Ó? Eu pego velocidade final menos velocidade inicial. Como o tempo eu só tenho um, eu posso deixar ΔT, ok? A aceleração média vai ser igual. Quem é a nossa velocidade final? Aí eu olho aqui, ó, é o 25. Menos, quem era a inicial? Se ele partiu do repouso, sempre que a questão disser que o móvel partiu do repouso, a velocidade inicial dele é zero. Quem foi o tempo? 25 segundos, ok? Subtraindo, eu tenho 25 menos 0 é próprio 25. Conservei o 25 do denominador. 25 dividido por 25, eu tenho 1. Qual a unidade da aceleração? Metros por segundo ao quadrado, ok?
Logo, eu posso dizer o seguinte, que esse automóvel possui uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, ou a cada segundo sua velocidade aumentou 1 metro, ok? Vamos aqui para o exemplo 2. O exemplo 2, ele é bem parecido. Ao avistar um obstáculo, um motociclista trafegando com velocidade de 72 km por hora, observe, a questão diz que ele estava com 72 km por hora. Se é a primeira velocidade dele, então ela é a velocidade o quê? Inicial. Ele acionou os freios até parar, ou seja, sua velocidade final é zero. Observem que eu ainda coloquei, ó, que a velocidade final dele é zero. Mas se a questão vier o seguinte, que o automóvel parou, quando ele para, sua velocidade é o quê? É zero. Determinar a aceleração média desse motociclista, sabendo que a freada ela demorou quanto tempo? 5 segundos. Então, eu posso dizer que o ΔT é quanto? É 5 segundos. Vamos utilizar a mesma formulazinha. Ó. A aceleração média é igual ΔV. Eu posso até escrever direto, né? Ó. Em vez de eu escrever ΔV, eu já posso dizer que é velocidade final menos a inicial. E o tempo, como eu só tenho um, então ΔT, ok? Aí temos que ter atenção numa coisa, né? Ó. Novamente, o tempo está em segundo e a velocidade é em quilômetro por hora. Vamos ter que transformar 72 metros por segundo em quilômetro por hora. Como é que a gente faz isso? Dividindo por 3,6. Se vocês fizerem essa divisão aí, vocês vão encontrar 20. Ou seja, em vez de eu substituir na fórmula o 72, eu vou substituir por 20, ok? A aceleração média vai ser igual. Quem foi a velocidade final? Foi a velocidade que ele parou, que era quanto? Era zero. Quem era a inicial? Era 72, que nós transformamos em 20, dividido pelo tempo, que é de quanto? De 5 segundos, ok? Essa questão, ela leva muito ao erro nesse momento aqui, ó. Porque o aluno, às vezes, ele pegou, se a velocidade era 20 e o tempo era 5, eu só divido e eu encontro 4. E, na verdade, fica errado, porque, ó, sempre que se falar que houve uma freada, já fica implícito o seguinte, ó, eu já posso dizer o seguinte, que a aceleração média desse ciclista, ela é negativa, ok? Vamos observar aqui, ó, 0 menos 20 vai ficar quem? Menos 20, ok? Ou seja, menos por mais é menos, 20 dividido por 5, 4. Menos 4 metros por segundo ao quadrado. Assim, nós temos um movimento, no exemplo 1, onde a aceleração era positiva, porque o carro estava parado e começou a se movimentar, e no 2 ela é negativa, porque o motociclista ele estava trafegando e acionou os freios, ok? Vamos aqui para a nossa terceira atividade. Eu tenho o seguinte, um carro ele percorre um trecho retilíneo da estrada com velocidade que varia de acordo com a função. V é igual, velocidade final é igual a 3 mais 2t no SI. O que é que significa isso no SI? No SI eu sei que a velocidade é metro por segundo, o tempo é em segundo e a aceleração é em metros por segundo ao quadrado, ok? Aqui é bom porque não precisa a gente se preocupar com quilômetro por hora. Sempre vai vir em quê? Em metro por segundo. Então vamos lá. Qual a velocidade inicial? Para nós descobrirmos, basta nós fazermos o seguinte, ó. A equação da velocidade, ela me diz o seguinte, que V, velocidade final, posso até colocar um F aqui, não tem problema, é igual velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Só isso.
Qual foi a equação que a questão me deu? V é igual a 3 mais 2t. Matei a questão. É só o comparar, ó. Eu tenho aqui o v, né, velocidade final. Eu tenho aqui o VI e eu tenho aqui a aceleração. Aqui eu tenho o tempo, né, ó, que é apenas o t. Logo, quem vai ser a velocidade inicial? É só observar, ó. Velocidade inicial vai ser quem? Vai ser o 3. Logo, velocidade inicial é 3 metros por segundo. Eu só comparei, ó. Vem primeiro quem na velocidade inicial? Se aqui veio primeiro o 3, velocidade inicial é 3, ok? Letra B, pergunta qual é a aceleração. Observando, ó, qual é a aceleração. Mudei aqui sem querer. Qual é a aceleração? Poderíamos até o seguinte, ó, voltar aqui. Qual é o valor que está ligado aqui com o A de aceleração? É o 2. Então, eu posso dizer o seguinte, que a aceleração desse automóvel é 2 metros por segundo ao quadrado. Observem que para fazer isso, eu só precisei comparar quem? A equação da velocidade em função do tempo com a equação dada na questão, ok? Letra C. Letra C, ela me diz o seguinte, determine a velocidade desse carro quando o tempo for de 3 segundos. E agora, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar a equação que a questão me deu, V é igual a 3 mais 2t. Aí eu vou pensar, ó, a letra C, ela me disse o tempo, não disse? Que é 3. Logo, onde tiver o t, eu vou botar 3. V vai ser igual a 3 mais 2 vezes o tempo, que é 3. Matou a questão, gente, ó. V vai ser igual. Quando eu tenho uma soma e uma multiplicação, eu resolvo primeiro a multiplicação. Por isso, apenas baixei o 3. 2 vezes 3 eu tenho 6. Velocidade vai ser igual. 3 mais 6, 9. Ou seja, 9 metros por segundo. Ok? Observaram como é simples. Vamos aqui para o exemplo 2. O exemplo 2 ele é bem parecido. Ele fala aqui que uma bola de boliche foi lançada sobre uma superfície desenvolvendo movimento com aceleração constante. O percurso dessa bola de boliche obedece à equação. V é igual a 5 menos 2t no SI. Vamos determinar quem é a velocidade inicial. Vou até aproveitar aqui. Para mim descobrir a velocidade inicial, é só eu fazer a comparação das equações. Eu observo V é igual a VI mais a aceleração vezes o tempo. Quem é o VI? V é igual a 5. E é só eu pegar o primeiro valor. Logo, quem é a velocidade inicial? É 5 metros por segundo. Eu só observei quem é que vem primeiro na equação, é o 5. Então, ele é a minha velocidade inicial. Letra B, ela vai me pedir a aceleração. Estão observando? Eu posso comparar novamente. Peraí, passei demais. Tá aqui. A aceleração, ela vem junto com o t. Quem é que está junto com o t aqui na nossa equação? Aí vocês podem pensar, ah, professor, é o 2. Nesse momento, temos que ter uma atenção. Porque o 2 aqui, eu observo que ele é negativo. Logo, a aceleração vai ser igual a quem? A menos 2 metros por segundo ao quadrado. Observem, se eu tenho a equação com um menosinho, é porque a aceleração é negativa, ok? Temos que ter essa atenção. Letra C, ele quer a velocidade dessa bola no tempo de 1 segundo. Mesma coisa que a gente fez na letra C da primeira.
Vou pegar a nossa equação, 5 menos 2 vezes t, e aonde tiver o t, eu vou substituir por quem? Por 1, que a questão me deu. V vai ser igual a 5 menos 2 vezes 1, ok? V vai ser igual, baixe aí o 5, porque eu tenho que resolver primeiro multiplicação. 2 vezes 1 é 2. Qual vai ser a velocidade? 5 menos 2, eu tenho 3. Logo, a velocidade da bola de boliche é 3 metros por segundo, ok? Espero que vocês tenham tido bastante atenção nesses exemplos, porque eu estou deixando nessa aula uma atividade que ela vai ser avaliativa, ou seja, vou considerar os acertos e os erros, porque nós vamos estar fechando a nossa primeira nota, ok? Não entendeu? Volta nesse vídeo, assiste novamente, que ele é muito importante para que vocês consigam resolver a atividade. Estou à disposição para tirar dúvidas pelo WhatsApp, ok? Então, nossa aula termina aqui. Até a próxima.